Malu Fontes e eu vamos conversar com o jornalista e escritor Delmo Moreira, que Tudo escreveu um bem? livro. Olha, eu não li ainda, mas um grande amigo meu me mandou para mim, disse, logo, arrume para ler logo. Um livro fantástico. O nome do livro é 14 Camelos para o Ceará. A história da primeira expedição científica brasileira. Delmo, muito obrigado, um prazer conhecer você, viu? Seja Prazer muito te conhecer, Mário. bem-vindo. Eu queria que você contasse para gente essa história fantástica. Olha, essa história é o seguinte: em 1856, perto de 60 já, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil resolveu fazer a primeira expedição científica brasileira. Até então, todas as expedições científicas que vinham para cá eram expedições estrangeiras, e que os naturalistas aqui do país participavam só como convidados, não podiam fazer roteiros nem nada. E o pessoal do Instituto Histórico e Geográfico, o pessoal da corte, estava irritado com alguns desses viajantes que tinham escrito, feito relatos muito fantasiosos sobre o que tinham visto nas Américas. Revistas científicas da Europa estavam publicando matérias, artigos sobre o Brasil, cheios de preconceitos e erros. E eles resolveram que era hora de o Brasil patrocinar uma expedição por sua conta, só com brasileiros que fosse fazer. Dom Pedro II abençoou a comissão, deu-lhe o nome de Comissão Imperial, e se selecionou um grupo de cientistas que iriam, primeiro iriam para o Ceará e dali para outras regiões do norte, fazendo levantamentos sobre a natureza, sobre o que veriam, sobre a geografia, o povo, né, levantamentos botânicos, etnográficos, zoológicos também, fazendo uma missão científica como as estrangeiras. Enquanto eles estavam arrumando isso, o Barão do Capanema, que era um desses cientistas da missão brasileira, É. já vinha negociando com os franceses na Sociedade de Aclimatação de Paris. Essa Sociedade de Aclimatação era uma NASA da hora, um grande polo científico. Dali eles era bem dessa época, da era dos impérios, né? Já estava se mandando camelos para atravessar grandes distâncias desérticas em outros lugares do mundo, merinos para Travou estava aí. negociando isso, e Hum. a sociedade fazia também zoológicos, etc. Eles juntaram as duas coisas. Já que íamos para o Ceará, para lá levaremos os camelos com a disposição de fazer um programa de aclimatação para substituírem o jegue em travessias de longa distância. Essa empreitada terminou entrando para a história de uma maneira como se fosse uma piada, mais de uma das tantas maluquices que governos do Império à República pensaram para resolver o problema da seca do Nordeste. Na verdade, ela não tinha essa intenção, mas ela sempre aparecia na história brasileira como um grande fracasso. Na medida que eu fui conhecendo mais a história, principalmente os personagens que participaram dela, que são homens incríveis, de histórias realmente notáveis, eu fui vendo que ali tinha mais do que isso, mais do que um fracasso. Com todos os problemas que a comissão tem enfrentado, e foram muitos, ela tinha uma oposição política muito grande, ela era chamada na corte de Comissão das Borboletas, como se eles fossem para lá, passeio, caçar insetos, pagos pelo Império, né? Também levou o nome de Comissão de Defloramento, pelos escândalos que eles causaram no Ceará, teve esbórnia, mas com todos os problemas que ela teve, ela fez um notável, o melhor trabalho científico que brasileiros já tinham feito, que terminou sendo muito mal aproveitado, não por culpa da expedição em si, mas porque o Brasil não estava preparado para receber um acervo daquele tamanho. E as intrigas políticas, a falta de planejamento, todos esses no sertão.
né? No sertão eles têm um belo trabalho. E eles também trariam, junto com nessa comissão, um grande retrato do que era o Brasil no interior, né? A corte não tinha a menor ideia do que se passava nas províncias. E esses homens, pesquisadores, grandes figuras, com grande poder de observação, de análise, fizeram um grande retrato sobre o que era esse Brasil lá do interiorzão. Eles ficaram 2 anos e meio no Ceará, por todo o interior, viram como é que funcionavam as eleições, viram como é que se estabelecia o poder, notaram tudo isso. Agora, esse trabalho terminou censurado, que achou que podia pegar mal no exterior, falar das nossas misérias, das nossas coisas assim. Então, é uma história muito rica, que revela muito do nosso jeito, né? Porque ela se passa no século XIX, quando a gente estava inventando o que ia ser esse país aqui. Agora, Delmo, saiu daí um relatório. Primeira pergunta, é a segunda que eu queria que você emendasse. O que foi que despertou em você essa atenção para você fazer esse trabalho? Foi o seguinte, Mário, eu tava estudando, eu ia fazer uma reportagem, e eu estava me preparando para essa reportagem, isso há uns 10 anos, e estava lendo sobre a história das secas. E quando me deparei nesse caso, que eu tinha meio de cabeça, ele tinha sido tema de escola de samba, né? Tinha virado tema da Imperatriz em 95, mas vale um jegue carregue do que um camelo que me derrube lá no Ceará. A escola foi campeã com esse tema. Mas eu tinha isso de vaga lembrança. Quando eu vi, né, nesse relato histórico, na hora eu pensei, pô, isso aí dá um livro. E fiquei com isso na cabeça. Comecei a pesquisa por curiosidade, como um divertimento, sempre nas horas vagas, fui levando isso, até que constatei que realmente ali tinha uma história para se contar, com personagens muito ricos, né? E mostrando um retrato do Brasil pouco conhecido. Malu? Eu queria dar, meu querido, um salto um pouco na história, né? Eu não conhecia essa história, né? De verdade, confesso aqui com toda a minha humildade do mundo, maravilhoso descobrir. Ela é pouquíssimo conhecida. Ela é pouquíssimo conhecida. Claro, eu estou pegando carona no seu pouquíssimo, porque não teria pretensão de dizer que é pouquíssimo, porque eu não conheço, né? Mas me veio imediatamente, quando eu comecei a ler a pauta da entrevista, aquela imagem daqueles camelos usados, né, nas dunas no Rio Grande do Norte, no turismo, que para mim, claro, as pessoas estão livres aí para gostar, que para mim aquilo me pareceu de uma vulgaridade horrível, aquele cheiro de cocô de camelo, aquele calor dos infernos, aquelas pessoas suadas com filhinho, mulheres magras, gordas, brancas, pretas, uma fauna humana subindo naqueles bichos, aqueles bichinhos ali, assim, sabe, aquilo era de uma violência para mim, né? Com alguém. Isso tem a ver, de alguma maneira, com desdobramentos? Não, nada. É assim, por exemplo, nos Estados Unidos, eles importaram camelos do mesmo lugar que o Brasil importou, praticamente na mesma época, e lá eles fizeram o Camel Corp. Foi comprado com autorização do Congresso, etc. E fizeram um corpo de cavalaria dos Estados Unidos com os camelos, que descobriu as novas rotas para o Pacífico, depois que eles compraram o Novo México, que tinha um grande uso. Eles ficaram 70 e poucos camelos, eles compraram. E tinha dado tão certo que eles iam comprar mais 1.000 quando estourou a Guerra Civil nos Estados Unidos. A Austrália, também na mesma época que o Brasil levou camelos, a Austrália levou, e eles usaram um batalhão de camelos para fazer pela primeira vez a travessia de sul a norte da Austrália. E na Austrália, eles deram tanto certo que eles viraram um bicho selvagem. Hoje a Austrália é o país onde existe o maior rebanho de camelos selvagens, é uma encrenca lá. O governo chegava a pagar para matar um pouco dos camelos, né? Então, eles foram muito usados nas estradas de ferro. Eles realmente é um bicho super eficiente, né, para atravessar essas longas distâncias. No Brasil, aqui, como terminou virando uma encrenca política os camelos, daí teve muita fofocalhada, etc. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas como virou uma encrenca, resolveu-se que o camelo não tinha se adaptado ao Ceará. E durante anos se divulgou isso. Eles não se adaptaram com a comida. É mentira, eles comiam tamarindeiros, os tamarindos em xeramobim, adoravam aquilo. É um bicho muito rústico,
que se adapta em qualquer lugar, né? Aqui eles inventaram que foi isso. Lá fora, quer dizer, no mundo, eles perdem importância como meio de transporte, porque é bem nessa época que o mundo inventa o trem, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles não foi plano de adaptação, eles perdem por trem, porque tinha trem, então não precisava mais de né, um quadrúpede comedido com água para atravessar aquilo, né? Aqui a gente inventou que tinha dado errado cientificamente, que é uma mentira, né? Deu errado politicamente. Delmo, agora eu queria eles que terminaram você. doados a fazendeiros. Delmo, Né? eu queria que você falasse agora sobre os personagens dessa expedição. Eu acho que são 3 caras, principalmente, notáveis, maravilhosos. O chefe da expedição era o Freire Alemão, que era um botânico. Naquela época, já eu acho que provavelmente era o único cientista brasileiro naquela época respeitado na Europa, conhecido na Europa. Ele ajudava o Carl von Martius a decifrar, estabelecer todo o que tinha pego na missão austríaca, todo o acervo botânico da missão austríaca, que gerou a Flora Brasiliensis, que é um dos principais livros da botânica mundial. Ele era um dos colaboradores internacionais com isso. Era um sujeito de origem muito humilde, filho de meeiros, criado meio com apoio da igreja e da Casa Imperial, que termina se formando em medicina na Sorbonne, mas ele era doido por botânica e era o chefe da expedição. Outros 2 nomes fundamentais, um é o Barão de Capanema, que é uma figura, ele era um empreendedor, um homem aventureiro, formado, muito bem formado, filho do bibliotecário da Leopoldina, que tinha vindo com ela na missão austríaca. Já era um homem rico, empreendedor, muito bem cotado na corte, e amigo de infância do Pedro II. Eles eram amigos de brincadeira no Paço Imperial, etc. E esse era um iconoclasta, era brigão, liberal, arrumava confusão. E o terceiro nome é o poeta Gonçalves Dias. Né? Aquele Minha Terra poeta, tem palmeiras, onde canta o sabiá. Isso, esse é a figura talvez mais notável. Além de poeta, ele era etnólogo, tinha trabalhos sérios sobre. Ele tinha um dicionário fantástico, já publicado até na Alemanha. Ele tinha identificado em alguns trabalhos algumas migrações tupis que foram se comprovar muitos anos depois. E ele era amigão do Capanema. Os 2 eram amigos, inclusive, de farra. Os 2 gostavam da noite, gostavam de viver bem, etc. E esses 3 caras é que vão junto para o Ceará. O Freire Alemão, achando que ia fazer a pesquisa da sua vida. O Barão do Capanema, louco por uma aventura. Ele dizia para todo mundo, a aventura me interessa mais do que qualquer coisa. E o Dias indo para lá para fugir de um casamento. Ele tinha um casamento infernal, estava tentando largar e achava que era um bom refúgio se mandar para o interior do Ceará. Então, eles eram diferentes na origem e até no que foram para lá. E daí fazem lá uma saga bem interessante. Delmo, sem querer avançar muito, porque é bom ler o livro, né? Não vamos fazer nenhum spoiler, mas fale um pouquinho só sobre as tais intrigas políticas. Como é que existiam em torno de quê? Era o seguinte, basicamente, esses cientistas, principalmente o Capanema e o Dias, eram ligados aos liberais, que eram minoria no governo. Os orçamentos dos ministérios eram, imagina como é hoje a disputa, né? Então, hoje de manhã discutindo orçamento secreto ou não, imagina como é que era naquela época, né? Ninguém estava afim. O dinheiro era pouco, os interesses muito claros, a gente tinha um parlamento, um ministério, os senadores, tudo senhores de terra, né? E republicanos. E que olhavam e não gostavam da história de gastar mais dinheiro em educação, que era uma coisa que ia render lá para frente, muito menos em pesquisa científica. Eles achavam que era uma perda de tempo. Então, juntou uma inimizade que tinham entre os liberais e conservadores, do Capanema com o governo, e do Dias também com o governo, com essa má vontade institucionalizada. Não era para dar dinheiro para aquilo, né? O dinheiro era para os meus interesses particulares. Essa mistura
a gente pode botar nessa mistura ainda o preconceito mesmo, o pouco conhecimento da ciência que tinha, né? E essas brigas políticas, como a gente sabe até hoje, parece a nossa característica, de vez em quando é até inútil saber a origem delas, né? Por que elas existem, mas elas não morrem, né? A comissão foi, durante o tempo que funcionou, quando teve fazendo compras na Europa dos equipamentos que ela ia usar, aos 2 anos e meio que ficou no Ceará, até a volta, onde eles foram boicotados mesmo, ela sempre foi um assunto dos liberais e que não foi para frente por causa disso. A gente não estava, o Museu Nacional não estava preparado para receber o acervo que recebeu. Os bichos que vieram vivos, eles tiveram que doar para um banqueiro carioca que fez um zoológico particular, né? Mas ficou algum relatório escrito assim? É assim, eles fizeram um relatório oficial, né? Eles fizeram um relatório oficial disso e deixaram muitos documentos, né? Porque eles juntavam esses documentos que eles pretendiam publicar. Principalmente, o Frei Alamão, ele fez um diário da viagem. Então, você tem muito claro o que ele ia vendo, como ele ia surpreendendo pelo interior, o que ele ia notando. O Capanema ele cobria a viagem quase com uma coluna que ele tinha num jornal carioca. Ele inventou um personagem fictício, que era um cara da comissão, que fazia crônicas sobre aquilo. Ela também foi, enquanto ela esteve por lá, teve jornalista que acompanhou, etc. E depois teve bastante pesquisa, né? A principal pesquisa é do Braga, do Roberto Braga, Ricardo Braga, que ele fez em 1960 uma grande pesquisa sobre isso. Um pouco da parte do Dias, que o Dias depois vai para a Amazônia, isso aí, ele também faz um diário. Então, e tinha uma coisa que era incrível, que as cartas que eles trocavam, né? Eles escreviam muitas cartas, né? Até as fofocas que se soube dos escândalos, dos namoricos, dos escândalos que eles causaram na província, também a gente ficou sabendo pelas cartas deles, né? Os exploradores estrangeiros que estivessem aqui, a gente não sabe nada da vida sexual que eles tinham aqui pelo Brasil, por mais movimentada que houvesse sido. A deles, a gente soube tudo por causa deles, eles contavam, né? Um se vangloriando da namorada que tinha arrumado, o outro falando mal do outro, né? E essas coisas, depois, essas cartas, esses documentos que eles tinham feito, foram comprados depois pela Biblioteca Nacional, né? Então, a pesquisa que eu fiz era em cima desses documentos, basicamente, em cima dos livros, já tem bastantes livros e teses escritos, históricos, assim, acadêmicos, né? Escritos sobre esse tema. E uma parte eu consegui na Sociedade de Aclimatação lá da França. Eu imaginei que se aqui a gente não tinha registrado direito a experiência dos camelos em si, os franceses fariam, realmente fizeram. Eles tinham anuários e eu encontrei na biblioteca, já tudo por rede, digitalizado, na Biblioteca de Davis, dos Estados Unidos, todos os anuários daquela época. Então eu baixei alguns anuários e ali tinha a descrição exata de como é que eles fizeram para ir comprar os camelos e como é que foi também, isso os franceses tinham feito, isso eu não tinha visto ainda aqui, publicado, e os franceses tinham feito como é que foi a travessia do Atlântico com os camelos, né? De botar os 14 camelos num veleiro, trazer, eles tiveram que descer, o Ceará eles tinham que vir de jangada, né? Então eles baixavam a baia por uma jangada e a jangada levava os camelos até o porto. A população se assustou quando viu aqueles bichos, né? Essa parte dos camelos, a melhor documentação é a francesa. Aqui ninguém queria tocar mais no caso, porque Malu, estava um cara de escândalo. Porque daí tem um camelo que morre no caminho e espalham na corte para sacanear o Dias, que ele que derrubou o camelo. Daí ele é acusado de camelicídio, faz poemas contra isso. Então a fofoca chegava nesse ponto. legal. E aí, Malu? Eu queria te perguntar, assim, hoje, né, onde a gente encontra seu livro, se ele está dentro do e-commerce, se é disponível para o Brasil inteiro, onde a gente encontra as livrarias. Aqui em Salvador a gente está num processo muito ruim
de livraria, né? Das grandes livrarias fecharam, as pequenas de rua vivem momentos muito difíceis. Estão chegando umas que a gente ainda tem aquele acervo que é basicamente de best-seller, de autoajuda, que dá tristeza ver uma vitrine de livraria hoje. Talvez seja um preconceito meu, ok, mas onde encontramos seu livro? E outra coisa, uma curiosidade que me deu aqui, do ponto de vista do enquadramento mesmo, né? Porque é uma pesquisa tão longa, você dedicou muitos anos de sua vida, né, para fazer esse livro. Do ponto de vista da catalogação, ali, ficha catalográfica, ele é história, ele é crônicas brasileiras, o que ele é? Ele é história da ciência brasileira? Como é que você batizou seu livro formalmente? Ele é uma reportagem histórica, né? Ele é uma reportagem lindo, histórica. Adorei essa descrição, maravilhosa. Ele não é um livro acadêmico, né? Sim. Ele tem um tom, de vez em quando, meio romanceado, porque eu misturo a vida dos personagens também, né? Me interessava a vida desses homens, mostrar quem eles eram, torná-los humanos, né? Palpáveis, assim, para não ser uma coisa só científica, etc. Então, o livro tem essa pegada. O livro foi editado pela Todavia, saiu em setembro. Ele está em todas as livrarias, está distribuído no país. Tem e-book, tem Amazon também, e-book, tem essas coisas. E nos sites das livrarias também, da editora, também tem. Está na praça aí. Muito bem, Delmo. Olha, adorei lhe conhecer, rapaz. Vou ler seu livro logo. Parabéns. Temos amigos comuns, Mário. Eu fiquei sabendo que temos amigos comuns. Melhor ainda, melhor ainda. Como falamos. Um abração para você, Delmo, viu? Parabéns. Muito obrigado. Meu querido, obrigada, parabéns. Ideia incrível, obrigado, muito bacana isso. Num tempo como esse, que a gente perde a memória de tudo, né? Assim, o Brasil não tem memória. Acho que ele está escrito de um jeito agradável, amigável, sem perder o humor, porque isso. Se a gente perder o humor, estamos perdidos, né? Valeu, Del, um abração, viu? Obrigado. Muito obrigado, um abraço para vocês.